Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 2 de abril de 2019, agora são 2 horas e 40 minutos. Muito bem, hoje eu vou falar sobre ditadura, um mal a ser rechaçado. Isso não é para se comemorar, foi um período de banditismo, um período criminoso no Brasil e que tem que ser rechaçado por todos os brasileiros que são sensatos. Pessoas que têm um pouquinho de inteligência não comemora isso. Tanto passou o dia 31, muita gente querendo comemorar, foi uma briga nas redes sociais por conta de analfabetos, sabe? Pessoas que não estudam e pessoas que pelo menos têm um pouco de sensibilidade e tentam alertar. Mas infelizmente tem pessoas que não querem aprender. Eles querem ouvir respostas prontas ou frases de efeitos, frases de pessoas que não estudam, pessoas que não conhecem nada e querem passar uma história distorcida, tendo que eles querem dizer que estão contando a história verdadeira. Não, estou contando a história mentirosa, porque esse revisionismo histórico e esse negacionismo, ele não tem base em historiadores sérios. Isso não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com social-democrata, tem a ver com sensatez, tem a ver com honestidade. Pegar a história oficial e apresentá-la como ela é, né? Então é o seguinte, os sites que eu consultei eu vou deixar na descrição do vídeo, e eu não estudo a história do Brasil só de agora, já tem um tempo também, mas duas coisas que eu usei para colocar nos slides, porque algumas coisas eu vou ter que apresentar para vocês, muitas são desse livro aqui, a maioria, História do Brasil, do Boris Fausto, e um pouco também desse aqui, ó, Brasil, uma história, do Eduardo Bueno, que eu recomendo que vocês comprem, tá? Quem puder comprar, lógico, né? Então os sites eu vou deixar na descrição, e o que eu usei dos livros são esses dois livros aqui. Eu poderia usar outros, mas para não demorar mais ainda, que eu tinha a intenção de gravar esse vídeo já antes, só que não deu, então estava preparando e também tem alguns contratempos aí, mas agora estou tratando aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ditadura, né? Algumas coisas eu vou parando e vou mostrando para vocês. Vamos lá, esse é o título. Vamos ver as mentiras, mas antes de falar das mentiras tem que explicar sobre como é que estava dividido o mundo naquela época, como é que era a perspectiva de algumas pessoas em relação ao que estava acontecendo no Brasil. Muito bem, primeiro que o mundo se dividia na Guerra Fria em duas superpotências, Estados Unidos e Rússia, ou melhor, União Soviética. O que acontece? Muitas pessoas algumas, melhor dizendo, no meio militar, começaram a propagar que havia uma tentativa de um golpe comunista, uma tomada socialista do poder. Bom, isso aí veio da Escola Superior de Guerra, isso passou no meio militar, e algumas pessoas na sociedade às vezes achavam isso também, mas não era todo mundo. O que acontece? Só que será que existia essa ameaça realmente? Bom, não havia. O que acontece? A verdade é que já estavam preparando um golpe já há um tempo. Quando o Jânio Quadros renuncia e assume o vice, que é o João Goulart, conhecido como Jango também, o que eles fizeram? Eles tentaram impedir, tentaram e instituir o quê?
parlamentarismo para tentar diminuir o poder dele. Tanto que não deu certo o parlamentarismo, que o Brasil volta ao presidencialismo em 1963. Bem, ele assume, porém, o que acontece? Toma o poder em 64. Então agora sim podemos falar sobre as mentiras. Vamos lá nas mentiras. Quais são as mentiras que são contadas? Bom, que as pessoas falam hoje sobre que havia uma ameaça comunista. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Os militares salvaram a democracia. Mentira, eles destruíram a democracia. Eles acabaram com a democracia. Depuseram um presidente eleito democraticamente. E outra mentira, que a ditadura só prendia apenas terroristas. Muito bem, isso que é falado. Então, será que existia essa ameaça comunista? Será que eles salvaram a democracia? Bom, não salvaram. Vamos ver aqui. Bom, será que havia essa ameaça? Eu vou deixar aqui algumas coisas que eu anotei. Eu estou colocando os autores e o local de onde eu tirei. Vamos lá. Não havia chance de um golpe comunista em 1964. A principal força de esquerda, então, o Partido Comunista, tinha assumido o compromisso com a via eleitoral. É justamente por isso que, quando o golpe foi dado pelos militares, com apoio da direita civil, não houve reação organizada da esquerda, muito menos articulada com João Goulart. O presidente era então severamente criticado, inclusive por setores da esquerda. Bom, o que acontece? Não houve uma reação organizada da esquerda, muito menos articulada com João Goulart. Não teve isso, tá? Então o que acontece? Esqueçam essa questão de que havia uma ameaça comunista. Mas vamos continuar aqui. A suposta guerrilha de Jango, o suposto armamento em posse das ligas camponesas, porque as ligas foram organizadas nesse período, e, que era no caso como fosse o MST da época, a suposta infiltração comunista nas Forças Armadas era tudo fantasia. Isso diz o Alexandre Andrada do site The Intercept Brasil. Bom, então podemos ver aí que essa história que as pessoas estão contando hoje, quer dizer, são os negacionistas, são as pessoas desonestas que estão falando isso, que havia uma ameaça comunista. Não havia essa ameaça, tá? Não havia guerrilha, tá? A guerrilha só se levantou depois em resposta, tá? Em resposta à repressão, tanto que eles foram massacrados, tá? Então vamos continuar aqui. Enquanto os líderes das ligas sustentavam que a primeira demanda da gente do campo deveria ser expropriação de terras sem indenização prévia, os comunistas preferiam se concentrar nos objetivos de promover a sindicalização rural e a extensão da legislação trabalhista ao campo. Desse modo, os comunistas, que eram minoritários na reunião, defendiam uma linha de reivindicações mais integradas no sistema legal do que os seguidores de Julião e seus católicos radicais. Bom, essa reunião aqui foi em Belo Horizonte, né, das ligas camponesas. Então o que aconteceu? Hoje não existe comunistas no Brasil. Até mesmo os partidos de esquerda são da linha social-democrata, mas os poucos comunistas que existiam na época, o que eles queriam? Eles queriam levar o quê? Sindicalização rural e levar a legislação trabalhista ao campo. Então, eles não adotaram uma linha de revolução, de guerrilha, de golpe. Não teve isso, tá? Isso que eu acabei de ler estava no livro, esse aqui mesmo, História do Brasil, do Boris Fausto. Então, esqueçam essa versão mentirosa. Vamos continuar aqui. Pessoas falam que houve ameaça comunista. Vamos continuar aqui. É fácil perceber que as reformas de base não se destinavam a implantar uma sociedade socialista. Eram apenas uma tentativa de modernizar o capitalismo e reduzir as profundas desigualdades sociais do país a partir da ação do Estado. Então o que acontece, gente? Que comunismo teve aí, gente? Que ameaça comunista teve aí? Que golpe comunista estava em andamento? Não tinha.
Não tinha. Então nisso aí veio o golpe. Por quê? Quando Jango, na última tentativa de tentar evitar que já estava em andamento o golpe, ele estava discursando para que os sargentos fossem eleitos, e nisso aí a direita usou como argumento o seguinte: ligas camponesas, nacionalização de empresas estrangeiras, elegibilidade de sargentos, reforma agrária e outras reformas, que reforma bancária. Eles usaram isso aí do discurso dele para poder o quê? Para poder, agora sim, chega, temos que tirar esse cara do poder. E foi o que eles fizeram. O que eles fizeram? Juntamente com o general Olímpio, que foi um dos articuladores do golpe, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, eles mandaram as tropas para o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? O Jango teve que fugir para Brasília, de lá ele fugiu para o Rio Grande do Sul, justamente com Brizola, e de lá eles foram para o Uruguai, porque eles já não havia mais jeito, tá? Então eu vou ler um negocinho para vocês aqui, No dia 2, em uma cerimônia apressada, o presidente da Câmara, Ronieri Mazzilli, foi empossado. No dia 4, o presidente deposto fugiu para Paraguai. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Isso aí está no livro Eduardo Bueno, Brasil, uma história. Tá? No dia 15 de abril que o Castelo Branco ele assume, tá? De maneira indireta, lógico. Um golpe, como eu vou dizer, declarado. Então o que acontece, gente? Houve uma restauração, ou salvaram a democracia com isso? Não salvaram, porque eles depuseram um presidente eleito democraticamente. O Jango era o presidente. Ele tinha assumido, o presidente renunciou e o vice assume. Tentaram, impediram, como eu falei, não sei se eu falei agora, mas eu falei, mas implantaram o parlamentarismo para tentar diminuir o poder dele. Não queria que ele assumisse. Ele consegue assumir, porém o parlamentarismo não dá certo e o Brasil volta a ter o presidencialismo. Então isso aqui nós podemos ver o seguinte: já aconteceu o golpe aqui. Então isso não é nenhuma democracia. Eles tiraram o presidente e de maneira indireta colocaram o outro. Muito bem, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu... Muito bem. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre os atos inconstitucionais. Os atos institucionais, tá? Que tem vários deles. Eu fiz um resumo aqui, mas tem na internet, você pode consultar. Inclusive tem site do governo que você pode ver os atos institucionais para você consultá-los. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Olha só. O AI 1, Ato Institucional 1, determinava que o governo militar poderia cassar mandatos legislativos, suspender os direitos políticos por 10 anos ou afastar do serviço público todo aquele que pudesse ameaçar a segurança nacional. Além disso, convocou eleições indiretas para presidente e a extensão do mesmo cargo até o ano de 1966. O chefe do executivo teria condições de apresentar emendas constitucionais ao Congresso e aprová-las por maioria simples. Bom, a ditadura já começa aí. Tá? Então, esse aqui foi o ato institucional 1. Vamos ver o ato institucional 2. Em 27 de outubro de 1965 foi publicado o AI 2, que além de garantir a autonomia do presidente para decretar o recesso dos órgãos do poder legislativo, suprimia as eleições diretas para presidente, concedia à justiça militar competência para julgar civis que haviam cometido crimes contra a segurança nacional e instituía o bipartidarismo. A Aliança Renovadora Nacional Arena constituía o partido do governo e o Movimento Democrático Brasileiro posicionava-se como oposição e sofria sob constante ameaça de cassação.
Isso foi direto. Isso aconteceu direto. Essa ameaça. O AI-3 agora. O AI-3, de 2 de fevereiro de 1966, suprimia eleições diretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. O Congresso Nacional também passaria a escolher o presidente. Vamos parar por aqui um pouquinho. Então o que acontece? O que as pessoas alegam hoje, negando que houve uma ditadura no Brasil, é a desculpa, que não existia eleições no Brasil, então não foi uma ditadura. Bom, as eleições, o que existia eram eleições para prefeitos só, e não tinha eleições diretas para governador, para os prefeitos das capitais e para presidente. Então o que acontece quando as pessoas falam existia eleições, isso é uma meia verdade, é somente para as cidades e não era para as capitais. Então nós podemos ver o que? Um golpe instaurado, nós podemos ver uma ditadura sim, né? Uma ditadura sim. Eu não vou ter como falar tudo aqui, gente, porque é muita coisa. Eu sei, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Vai ficar longo, porém, mas é necessário, só para vocês verem que isso aqui não é nada para se comemorar. Vamos continuar. O AI-4. Em 7 de dezembro de 1966 foi lançado o AI-4, que convocava deputados e senadores para eleger o novo presidente e elaborar uma nova Constituição, aprovada em janeiro de 1967. A carta legitimou o Estado autoritário, ou seja, a ditadura, e manteve o poder legislativo subordinado ao executivo. Ou seja, triste isso, né, gente? Então, quem diz que não houve ditadura simplesmente é mentiroso. Simplesmente mentiroso. Tá? Agora sim, o AI-5 foi um dos piores. Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva baixou o AI-5, fechando o Congresso. Não tinha prazo de vigência, era uma medida excepcional transitória, durou até 1979. A partir do AI-5, o núcleo militar concentrou-se na chamada comunidade de informações, isto é, naquelas figuras estava o comando dos órgãos de vigilância e repressão. Abriu-se um novo ciclo de cassação de mandatos, perda de direitos políticos e expurgos do funcionalismo, abrangendo muitos professores universitários. Olha só, estabeleceu-se na prática a censura aos meios de comunicação, a tortura passou a fazer parte integrante dos métodos do governo. Muito bem, gente. O que acontece? Então, que as pessoas, eu nem só os atos inconstitucionais, os atos institucionais, que são chamados o AI-1, AI-2, AI-3, AI-5 e tem outros. Estou falando de constitucional porque estou lembrando de coisas inconstitucionais que estão acontecendo no país atualmente, mas vamos continuar aqui. Então, as pessoas falam o seguinte: as pessoas querem negar que esse período foi um período tenebroso, que foi um período de violência, foi um período de covardia, tá? Foi um período onde teve abusos cometidos, sabe? Porém, as pessoas gostam de pegar fotos antigas e dizer, cadê a ditadura? E ver pessoas felizes, colocam pessoas alegres e esquece o seguinte, como eu falei aqui, quando o golpe se instaurou, muita gente estava alheia a isso. Muita gente não tinha percebido ainda. Muitas pessoas afastadas nas cidades do interior, como ali ainda continuava existindo, como eu falei agora há pouco, continuava existindo as eleições, não tinha aquela turbulência que as pessoas enfrentaram no auge. Então eles não sabiam o que estava acontecendo. E tem outra coisa, na época não existia o acesso à informação como nós temos hoje. Não existia esse acesso fácil que nós temos à informação. Então muitas pessoas afastaram, eles controlavam a imprensa, controlavam a informação, mas as pessoas não comentavam, não se politizavam. O que acontecia? Muitos nem sabiam o que estava acontecendo, uma ditadura no Brasil. Achavam que era normal. Algumas pessoas não sabiam, algumas sim.
tem pessoas que estavam alheias a isso, devido a quê? A informação que era controlada. E hoje é mais fácil, naquela época não. Os principais meios eram o quê? Televisão, rádio, jornal, só não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nada disso, não tinha computador, não tinha essas coisas. Então era fácil controlar. Então só para vocês terem em mente e que isso fique claro, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, vamos a alguns crimes praticados na ditadura. Morte do estudante secundarista Edson Luiz pela Polícia Militar em 1968. Estudante secundarista que vale hoje do ensino médio. Após um protesto, o protesto era contra o preço alto dos alimentos simplesmente no restaurante. E o que aconteceu? Foi assassinado barbaramente. Então isso aconteceu, tá? Isso foi um dos crimes praticados na época. Então eu vou dizer que não houve ditadura, que não houve crime, que não houve repressão, é simplesmente uma desonestidade intelectual e uma canalice negar isso. Ficar ouvindo pessoas que não têm nada para dar, pessoas que não têm o que informar, pessoas que são negacionistas, pessoas até mesmo que não estudaram, pessoas analfabetas funcionais, e você ouvir esses caras e ficar dizendo que não houve, que eles salvaram a democracia, isso é desonestidade, gente. É desonestidade. Porque pessoas que cresceram naquela paranoia de muitas escolas militares dizendo que tinha uma ameaça à soberania nacional, que eles salvaram, eles não salvaram. Eles não são heróis. Esse pessoal não é herói. Esses militares que trouxeram o caos ao país, eles são bandidos. São pessoas da pior espécie, que infelizmente não foram julgados. Em países na América do Sul, muitos torturadores, pessoas que participaram de ditadura, eles foram julgados. Aqui não, são honrados. Temos nomes deles pelas praças por aí, como se eles fossem heróis. Eles não são heróis, eles são vermes, eles são ratos covardes. E nós podemos ver que não existe uma democracia com golpe. Eles não salvaram a democracia, eles destruíram a democracia. Mas eu quero ler uma coisa aqui para vocês, né? Do livro aqui do Boris Fausto. Quero ler para vocês aqui algo interessante, ó. Olha só, isso ainda antes do período de maior repressão, que foi a partir de 68. Pessoas dizem que a ditadura não aconteceu em 64. Olha só. Todas essas indicações não chegam a dar conta do clima de medo e das delações que gradativamente foram se instaurando no país. Em junho de 1964, o regime militar deu um passo importante no controle dos cidadãos, com a criação do Serviço Nacional de Informações. Seu principal idealizador e primeiro chefe foi o general Golbery do Couto e Silva. O Sistema Nacional de Informação tinha como principal objetivo expresso coletar e analisar informações pertinentes à segurança nacional, a contra-informação, a informação sobre questões de subversão interna. Na prática, transformou-se em um centro de poder quase tão importante quanto o executivo. Olha aí, agindo por conta própria na luta contra o inimigo interno. O inimigo interno está até entre aspas, porque não existia esse inimigo. O general Golbery chegou mesmo a tentar justificar-se anos mais tarde, dizendo que sem querer tinha criado um monstro. Conversa fiada, né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Então, isso aqui são elementos que mostram que houve sim uma ditadura. Não foi uma revolução que salvou um país do golpe. Pelo contrário, eles são os golpistas. E por que eu falo que esses caras são bandidos? Estou dizendo que todo militar é bandido? Não, mas esses que praticaram a ditadura sim. E inclusive mataram outros militares que eram contra. Meu filho. Inclusive mataram. Mas as pessoas negam isso, né? Eu vou deixar um site
sobre a primeira vítima da ditadura, reconhecida hoje, tá? Não puderam esconder isso, mas muitos crimes foram escondidos. Então alguns crimes, eu falei sobre o estudante, o Edson Luiz, e vamos continuar. Então, olha só, um confronto ocorreu às claras em São Paulo. Embora a guerrilha tivesse sido eliminada, os militares de linha dura continuavam a enxergar subversivos por toda parte. Desculpa aí, gente. Continuava também a prática da tortura, acrescida do recurso de desaparecimento de pessoas mortas pela repressão. Em outubro de 1975, no curso de uma onda repressiva, o jornalista Vladimir Herzog, diretor do jornalismo da TV Cultura, foi intimado a comparecer no DOI-CODE, que é Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, de São Paulo. Herzog apresentou ao DOI-CODE, daí não saiu vivo. Sabemos o que aconteceu. Teve tortura seguida de morte. E o que eles alegaram, gente? Eles alegaram que ele tinha se matado. E hoje nós sabemos, já foi trazido a público, descoberto, pessoas sérias, que ele foi assassinado. Tanto é que estava próximo ao chão. Ninguém se mata assim, gente. Ninguém se mata assim. Pelo menos por questão de sufocamento, enforcamento. Ninguém se mata, por exemplo, se apertando o pescoço. Ninguém consegue. Porque na hora da angústia, a pessoa solta. Mesma coisa com o enforcamento. Foi claro aquilo ali, que mataram ele, assassinaram aquele cara, sabe? Acusado de subversão. Que subversão que o cara fez? E outra coisa, nessa época bastava alguém dizer assim: ah, isso aí é comunista. Levava e matava. Pessoas, esses delinquentes, o que eles faziam? Eles pegavam pessoas e sumiam. Isso eu falo de relatos de pessoas que viveram na época e nunca mais apareciam as pessoas. Então dizer que isso aí foi bom, dizer que isso aí foi o que salvou o país, complicado, né? Continuando aqui, poucos meses depois, mais tarde, em janeiro de 1986, o operário metalúrgico Manuel Fiel Filho foi morto em circunstâncias semelhantes a de Herzog. Em setembro de 1977, a polícia militar, por ordem do coronel Erasmo Dias, invadia a PUC. A invasão foi acompanhada de espancamentos, lançamento de bombas, daí resultando graves queimaduras em 5 estudantes. Bom, gente, qual era o perigo de estudantes que tentavam organizar a Uni? Então, isso aí é o que aconteceu nesse período, sabe? Esse período nojento, nesse período bandido da época, que é o período da ditadura. Isso que aconteceu. É isso aí que eles faziam. Então as pessoas querem negar isso, e quem tem honra poderia fazer o seguinte: assumir o que aconteceu e parar de negar. Eu digo, no caso, um militar que quer ficar bem, por que eles não assumem que isso aconteceu, que eles não concordam com isso, que eles repudiam tal ato? Ia ficar muito bem, né? Mas eles não querem fazer, muitos não querem, muitos querem manter a história mentirosa. Eu vou continuar aqui. Agora, o que os negacionistas da história querem esconder? Já estou terminando já, né? Ó, crise econômica. Entre 1974 e 1979, a dívida externa do Brasil saltou de 27,8 bilhões para 61
1,8 bilhões, isso em valores atualizados, segundo dados do Banco Mundial. Olha só, isso foi a crise econômica. Além de que a inflação ela estava em 92% quando no fim do governo do Jango, e quando termina a ditadura ela está em 239%, mostrando que a crise econômica não teve uma economia estabilizada como as pessoas dizem. Existe o falso milagre econômico, que depois vocês podem ver que foi apenas uma medida assim de curto prazo, um suposto crescimento, mas que a pobreza não tinha acabado, continuava tudo igual e foi só piorando depois, tá? O que acontece? A crise econômica foi terrível. Então as pessoas dizem que teve uma melhora, progresso. Não teve. A crise econômica se instaurou, afundamento na dívida externa, a inflação muito exagerada, e as pessoas tentam negar isso, mas os dados estão aí para quem quiser ver. Não só nos livros, mas quem não tem acesso a livros pode ver em sites que existem em tudo que é lugar. Corrupção. Eu vou deixar um site, porque não vai dar para abordar tudo aqui. Já está muito longo o vídeo e eu não quero demorar muito, mas existiram vários casos de corrupção. Por que eles sumiram? Porque, como eu falei aqui, a empresa era controlada. Você não vê denúncias de corrupção em ditaduras. Nós vemos denúncias de corrupção na Coreia do Norte? Não vemos, né? Qualquer ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita, não vemos denúncia de corrupção. Por quê? Porque eles matam. E tem outra coisa também. Na época da ditadura tinha um probleminha muito grande. Os salários eram diminuídos e congelados. O que acontecia também? O trabalhador não podia reclamar. Se reclamasse, era morto. Muitos eram mortos, né? Outra coisa, crime e violência urbana foi algo que as pessoas querem negar que aconteceu na ditadura. E os números são altos, gente. Os números são altos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Isso aqui é segundo o estado de São Paulo, que fez a pesquisa. Diz que em São Paulo, maior cidade do país, na década de 1960, o índice de homicídios na cidade raramente superava 5 a cada 100 mil habitantes. Em 1965, ao final da ditadura, esses números haviam subido para 36,9 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, o que acontece? Número de homicídios, 36,9. Hoje, no caso esse hoje aí, foi em 2017, tá? A taxa de homicídios em São Paulo é de 7,4 a cada 100 mil paulistanos. Então é o seguinte, a violência aumentou muito. Eu vou mostrar um jornal aqui para vocês, de 75, para vocês verem que isso é mito, de que as pessoas andavam tranquilas, que a violência não tinha. Pelo contrário, pessoas tinham mais acesso a armas. Foi um clima terrível. Eu não vou poder aprofundar nessa parte da violência devido ao tempo. Só quero apresentar, fazer uma apanhado geral para vocês verem que esse período ele foi um dos piores. Tá? Sendo também, não é só isso também não. Tinha também crianças torturadas. Crianças torturadas, sabe? Teve um menino, acho que é Carlos Alexandre, não estou lembrando agora o nome dele. Depois eu coloco o nome dele aqui. Que ele foi espancado, e quando chegaram os covardes, eles já alegaram o seguinte, que ele era doutrinado e perigoso. Olha só, uma criança de 1 ano e 8 meses. Acho que ele se matou, foi em 2003. Ele nunca se recuperou do trauma. Gente, uma criança de 1 ano e 8 meses
doutrinada e perigosa. Cara, esses pessoal são vermes. É isso que as pessoas querem comemorar, dizer que foi o melhor para o Brasil? Sabe? Teve gente que veio falar besteira na minha página, veio falar que tinham que morrer todos. Essas pessoas são pessoas que não prestam, gente. São pessoas, sabe, bandidas, são pessoas psicopatas. Eles veem comunismo em tudo. A luta armada, ela veio sim para tentar combater a repressão. Para tentar combater a repressão. Porque não havia luta armada. Quando eles chegaram e puseram o golpe, não tinha vamos dizer, uma sociedade organizada para querer implantar um comunismo. Isso não existia. Só veio a luta armada, a resistência armada após a repressão, sendo que nem todas as pessoas de esquerda aderiram à luta armada. É isso que você tem que entender. Mas a taxa de homicídio crescia e a violência urbana também tinha. E não somente isso, a questão da violência contra crianças existiam muitas. Eu vou deixar um livro para vocês, o melhor indicado, que é o livro Infância Roubada, sobre crianças que foram torturadas e mortas na ditadura. Gente, crianças. Não se comemora isso, gente. Não podemos elogiar, fazer menção de honrarias a um troço desse. Não podemos. Isso é desumano. Por culpa de quem? Tem pessoas que defendem essa ideia de uma restauração da democracia, sabe, de uma suposta conspiração de esquerda, onde os militares vêm e salvam o país. Eles querem continuar com essa ideologia, com essa paranoia, por causa de quê? Por causa de ideologia, gente. Eu estou trazendo os fatos para vocês. Tem coisas que estou citando, lógico, baseado no que já li. Não dá para botar tudo aqui e sair falando. Mas esse pessoal não trazem fatos. Esse pessoal não tem fontes. Eles falam do quê? O que um político militar analfabeto fala. Eles usam o que Caio Coppola, que é desonesto, fala. O que Nando Moura fala. O que Joyce Hasselman fala. A Miss Pig. É isso que nós temos que entender, gente. Aqui não é questão de esquerda ou direita, aqui é questão de fatos. Fatos. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Vamos ver sobre a violência urbana. Eu estava falando aqui. Esse jornal aqui, ele é da época ele é de 1975. Olha só. Olha aqui, ó. Chofer de táxi morto com bala na boca. Não, isso aqui não é o único não, gente. Tem mais, tá? Pivete mata 2 policiais na viatura. Olha outra aqui, ó. Outra notícia aqui, ó. Tonelada de maconha na estrada. Absolvido o procurador que matou a esposa. A violência urbana era muito grande. Continuando aqui, ó. Mulher insultada executa o vizinho. Tá? Por aí tem algumas coisas aqui que não dá pra ler. Tem algumas coisas aqui também que é hilária, né? Mas que é engraçada, mas esses dizeres aqui não dá pra ler aqui não, hein? Devido a como eu vou dizer, a imagem aqui não tá com perfeição, então não tem como você ler esse que tá aqui não, essa parte aqui preta aqui. Então, gente, o que acontece? A violência era muito grande, não tinha diminuído. Isso historiadores sérios têm falado também. Eu só botei essa questão aqui do jornal da época só para reforçar o que eu venho falando já durante algum tempo, já durante o vídeo. E eu vou deixar aqui o relato de uma pessoa que viveu,
tá? Ele relatou, ele viveu na época, e olha o que diz, o que ele diz. Antônio Marcos Conceição é um internauta, e ele dizia assim, em um comentário, eu até perguntei se eu podia usar, ele falou pode, então por isso estou usando aqui, ó. Eu nasci e vivi na ditadura, não tinha eleição direta para presidente, eu citei isso agora há pouco, para presidente, governadores e prefeitos das capitais. 1/3 dos senadores eram nomeados pelo regime, não podíamos nos reunir em mais de 3 pessoas, porque poderia sumir. Esses sumiços que eles faziam, eles matavam mesmo, tá? Não era sumiço, não, eles matavam. Não podíamos dizer, nem cantar, nem fazer nada, nem ler os livros que quiséssemos. E ainda tínhamos que procurar informações no sistema clandestino para saber o que estava acontecendo com as pessoas que eram presas, mortas, torturadas, etc. Muito bem. Gente, as pessoas gostam. Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Falando sobre os argumentos das pessoas que defendem a ditadura. Mas eu vou falar aqui o seguinte: as pessoas dizem assim, meus avós não foram presos, não foram torturados. Bom, gente, se eu dissesse assim que meus avós não foram sequestrados, então não tem sequestro no Brasil, seria uma burrice, né? Exatamente isso é a desculpa que as pessoas dão. Sabe por quê? Como eu falei, teve pessoas que estavam afastadas, estavam alheias do que estava acontecendo no Brasil. A percepção delas em relação ao que era a ditadura estava totalmente fora da realidade. Eles não estavam tendo consciência do que acontecia no país. E diante disso, o que eles fizeram? Muitas pessoas achavam que estava tudo normal. No entanto, teve muita gente que era covarde e não podia falar nada. Não falavam nada contra o governo, não aceitavam de bom grado. Esses realmente não foram torturados. Esses não foram mortos. Mas até esse rapaz aqui, ele falando que os livros que você quisesse ler, não podia. Se reunisse mais de 3, podia sumir. Professores foram pegos, colocados dentro de viaturas e nunca mais apareceram. Isso aconteceu, gente. Isso aconteceu, não tem como negar. Então não podemos comemorar isso. Então eu estou chegando ao final. Eu sei que tinha mais coisa para falar, mas não vou falar do governo, do Castelo Branco, do Costa e Silva, do Médici, do Geisel, do Figueiredo, porque vai ficar muito grande. Esse vídeo já está uns 40 minutos. Então eu quero apenas deixar o que você reflita no que eu li aqui, tá bom? Se faltou alguma informação, depois pode colocar aqui, se quiser que eu fale algum aspecto em relação, porque depois eu vou falar sobre os argumentos em prol da ditadura e vou mostrar como desconstruir todos eles, os principais, né? E depois eu vou gravar falando sobre os efeitos da ditadura na educação. Não falei isso aqui não. Eu não falei aqui porque ia dar muito tempo. Mas eu só quero que vocês entendam uma coisa, gente. Não havia ameaça comunista. Voltando aqui, deixa eu voltar o slide aqui. As mentiras que foram faladas, por exemplo, eles não salvaram a democracia, pelo contrário, eles destruíram a democracia. As pessoas, elas eram controladas, e tem mais que eu esqueci de falar. Muitas pessoas eram denunciadas, falavam, esse aqui é comunista. Bastava dizer isso, chegava alguém lá, pegava, sem julgamento, sem nada. Era torturada. E o que acontece? Muitas pessoas faziam isso também, sabe por quê? Porque queriam pegar o emprego de outras pessoas, e isso aconteceu muito. Claro, não é a pessoa que não tinha proximidade, mas é a pessoa que estava, se ele sair e tem a chance de entrar no lugar dele. Muitas pessoas faziam isso. Queriam emprego, não tinham escrúpulo nenhum. O que eles faziam? Fulano é comunista. Eles entregavam assim, e as pessoas iam lá, pegavam essas pessoas acusadas, sumiam com elas, espancavam, matavam, muitas não voltavam.
Então as pessoas gostam de dizer que não teve ditadura, foi uma ditadura branda. Bom, se as atrocidades que aconteceram aqui não foi uma ditadura, meu filho, eu vou te dar uma camisa de força. Você precisa estudar. Tem mais. Alguém pode dizer assim: ah, não, mas não foi tanto assim. Gente, podia ser uma pessoa. Esse negócio de não foi tanto assim, isso aí, quem fala isso é psicopata. Porque se alguém matar um membro da sua família e na hora do julgamento o advogado de defesa fala assim: olha, ele matou apenas um, não matou tanto assim, e o juiz aceita e fala: olha, ele está inocentado porque ele não é absolvido porque ele só matou uma pessoa. Isso será a maior injustiça, certo? É a mesma coisa que a pessoa que diz que eles não mataram tanto assim, não podemos como que eu vou dizer, não podemos ser contra a ditadura. Não, podemos ser contra sim. Pessoas foram mortas injustamente, a democracia ela foi desmantelada, tiraram o presidente eleito, fecharam o Congresso várias vezes e a oposição não podia, muitas vezes ela era calada. Tiravam um deputado e colocavam que quando eles tinham algum progresso dentro da Câmara, ou melhor, dentro do Parlamento, o que eles faziam? Tiravam esses deputados e colocavam um senador que chamam de senador biônico e impedir toda a oposição, porque ele dizia que era contestação. Se isso não é ditadura, se isso não é uma afronta à democracia, gente, quem fala isso precisa usar uma camisa de força, urgentemente. Então, gente, está aí, ditadura, um mal a ser rechaçado. As pessoas, teve gente que tentou comemorar, teve gente que falou bem disso aí, e a pior coisa é o nível de burrice que nós estamos vendo. Eu estou na luta contra a pseudociência, não somente isso, também estou na luta contra esses desonestos, contra a desonestidade intelectual. Tem muito desonesto aí falando besteiras, e pior que tem gente aí famosa que estão falando em rádios, estão falando em meios de comunicação e estão ganhando muita gente. É um estrago muito grande que estão fazendo dentro da sociedade, defendendo coisas desse tipo. Ditadura não se defende, se combate. Opinião, respeitamos. Fascismo, injustiça, crime, nós combatemos, condenamos. Não podemos ter uma sociedade decente, uma sociedade sã, se essa sociedade apoia a barbárie. Jamais. Bom, gente, pense. E uma coisa aqui, porque virão pessoas desonestas, pessoas que não estudam, querer falar uma coisa aqui e não vai ficar nenhum comentário, sabe por quê? Vou dizer uma coisa para as pessoas que apoiam agora. Quem apoia a ditadura tem que agir como tal. Ou seja, não pode emitir opinião, porque era assim na época. Já que apoia a ditadura, não pode emitir opinião. Aqui vocês não vão falar. Jamais. Não vão comentar, não. Tá bom? Mas você que é sensato, passa esse vídeo. Se alguém quiser comentar ou quiser debater, ou melhor, quiser saber um diálogo, passa esse vídeo. Se não tiver, gente, não adianta você conversar com burros, não. Que tem o burro, infelizmente tem. O burro não é aquela pessoa que nunca ouviu falar, ou que não estudou, que não teve acesso à informação. O burro é aquele que não quer aprender. É aquele que, movido por ideologia, ele defende uma barbaridade e não quer aprender. Mas quem você acha? Pô, eu sou professor. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Estudei.
não somente estudei, como também estudei para poder preparar esse material aqui. Eu preparar esse vídeo aqui. Eu não quis fazer tanto em forma de aula, mas algumas coisas teve que fazer porque não dá. É um período histórico muito extenso, algo bem denso, e tem que ser desse jeito. Mas não adianta você conversar com pessoas que negam a história, movidos por ideologia. Para isso não, mas para quem quer aprender um pouco, passa esse vídeo. Tá? E também quem está vendo aqui quer aprender um pouquinho, tem dúvida aqui, alguma coisa, Fábio, mas faltou isso aqui, Fábio, você não falou sobre isso aqui, tá errado, isso é um negócio. Fale com respeito e nós estaremos interagindo, tá bom? Então, gente, grande abraço a todos, muito obrigado aí a vocês, e perdoe aí o tempo que eu fiquei sem gravar, tive os contratempos, e depois eu estarei gravando outros vídeos. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.